Segundo alguns psicanalistas, quando se apaixona, você não se relaciona com alguém de carne e osso, mas com um. São 19h23 no horário de Brasília e um grupo extremista de língua portuguesa está perseguindo os principais autores que não possuem um domínio pleno da norma culta de nossa língua e que não têm formação voltada para a literatura. O farmacêutico Carlos Drummond de Andrade, apesar de sua enorme significância para a nossa poesia, sofreu um atentado na noite de ontem. O principal argumento dos extremistas para a sua perseguição, além do fato de ser graduado em farmácia, é que Carlos foi expulso pelos jesuítas do colégio Anchieta por sua insubordinação mental. Carlos foi visto pela última vez na casa de Machado de Assis. Machado de Assis, após refugiar Carlos, não esperou sua vez e logo fugiu. Ele teme sofrer atentados por ser mulato, epilético e gago, além de ter estudado em uma escola pública sem ter formação superior. Antes de partir, o irônico Machado proferiu uma frase de um de seus memoráveis personagens, Brás Cubas, ao receber seu diploma de advogado. No dia em que a universidade me deu um diploma e uma ciência que estava longe de carregar no cérebro, confesso que me senti ao mesmo tempo enganado e orgulhoso. Nosso grande poeta Casimiro de Abreu, ao saber do atentado sofrido por seu amigo e também poeta, decidiu migrar para fora do país, pois deixou sua formação acadêmica de lado e a herança de suceder seu pai nos negócios pela vida de artista e pela entrega total à sua brasilidade nascente. E atenção, receba a informação que nosso célebre Aloysio de Azevedo, autor de obras como Um Curtiço e Um Mulato, faleceu agora há pouco em Buenos Aires. A causa de sua morte ainda é tida como desconhecida. Entretanto, amigos afirmam que Aloysio fugiu para a Argentina devido às perseguições sofridas por seus companheiros de literatura. Vale ressaltar que Aloysio era caricaturista formado na Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro. O poeta e dramaturgo inglês William Shakespeare, que passava suas férias no Brasil, teve que voltar às pressas para seu país de origem. O mesmo vem sendo alvo de várias ameaças por parte dos extremistas que afirmam que ele não tinha curso superior, e até lançaram recentemente um filme Anônimos, onde afirmam que Shakespeare não existiu, e que este era um pseudônimo do Conde de Oxford. Isso tudo para camuflar a formação de um dos gênios do teatro mundial. Tendo em vista as repercussões do caso, resolvemos ir às ruas para saber a opinião da nossa população sobre a utilização da língua culta. É com você, Lucas. Boa noite, Euclides. Boa noite, Andressa. Estamos aqui no Glaçário para saber a opinião das pessoas sobre as seguintes questões. É preciso saber a gramática para falar e escrever bem? Na minha opinião, eu acho que sim, que é importante, né, para escrever e entender o que tu está escrevendo. De fato, gramática hoje em dia, se tu não souber, às vezes nem para formular uma frase tu consegue escrever direito ou falar, independente. Tem que ser uma coisa que tu consiga escrever bem e esteja bem esclarecido para as pessoas. A gramática, ela tem uma longa história, né? Grandes tempos de evolução. Agora, muitas pessoas, elas falam bem e escrevem bem, independente da gramática normativa, de saber as regras tradicionais, porque a gramática está internalizada. Agora, pode aperfeiçoar no momento que a pessoa usa essas regras e aplica diretamente na sua escrita e na sua fala. Se não for para aprender a ler, se não for para escrever corretamente, a gramática não tem muito significado. Com certeza a gramática que é aprendida na escola, que os professores nos fazem decorar todos aqueles termos que a gente aprende, sujeito, predicado, complemento nominal, adjunto adverbial, que provavelmente vocês nem sabem o que é, não é um conhecimento necessário para falar e escrever bem. Mas alguns tópicos de linguagem, com certeza, sim, e isso vocês estão aprendendo com a professora na sala de aula. Se hoje em dia um escritor quisesse escrever um livro sem o domínio da norma culta, você acha que faria sucesso? Não, não faria sucesso. Eu acho que para escrever um livro tem que ter noção do que está escrevendo, tem que ter estudo, cultura. Sim. Eu acho que não, porque precisa de um estudo todo, a gramática, assim por diante. Eu acho que poderia fazer se a pessoa tivesse estilo, porque às vezes a pessoa pode escrever bem, corretamente, cultamente e não ser, ou não ter estilo para a escrita, ou não ter ficção, não ter um atrativo. Então, a gente tem que poder conciliar entre uma boa língua culta com estilo e capacidade de absorção do leitor.
uma boa trama, uma boa história, uma boa ficção. E essas são as opiniões do nosso público. É com vocês aí do estúdio. Obrigada, Lucas, pelas suas informações. A cobertura completa ainda hoje às 8 horas com a Carolina na aula da Elaine.